Boa noite, eu sou Vera Darmancef e começo aqui Papo de Mulher. E o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo Douglas Gutenberg Cândido. Boa noite, Douglas. Boa noite, Vera. Mais uma vez aqui no Papo de Mulher, dando continuidade ao programa anterior. Afinal de contas, o nosso programa é bem curto, né? Douglas, na era do micro-ondas, do iPhone, né? Dessa tecnologia, né, tão avançada, tá muito difícil relacionar, né? Sim. Percebe-se muito pelos fins dos casamentos que a gente vê, dessa dificuldade de encontrar alguém para se relacionar, para viver o sonho, porque não é um sonho só feminino, o homem também quer constituir família, né? E a gente, o que mais ouve tá difícil encontrar uma mulher, a mulher falando que tá difícil encontrar o homem, tá todo mundo aí da mesma forma, o difícil é relacionar. A tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela te aproxima de tudo, ela te afasta da mesma forma. Eu posso sair daqui e viajar pelo Japão, conhecer o Japão pela internet, mas eu tenho hoje, cada vez mais, as pessoas têm dificuldade do tete-a-tete, de estar próximo a alguém, de conversar. E na internet eu posso ser o que eu quero, eu posso me fantasiar, usar tudo isso, que de uma certa forma no meu tempo a gente fazia, mas fazia no brinquedo, né? E isso me ajudava a relacionar. O brinquedo, ele é o primeiro lugar onde a criança começa a se relacionar com o mundo. O brinquedo, no desenho, isso. Afinal de contas, o que a gente aprendeu a desenhar? Casinha. Sim. Casinha com árvore, bonitinho, florzinha, a ideia do casamento feliz, do lar docilar. Sim. E hoje a gente vê, não que a criança não faça, mas ela está muito mais preocupada com a internet, de pesquisa, de viajar. Então, atrás do computador, as pessoas estão se escondendo. E isso dificulta se relacionar. O crescimento, ou vamos dizer assim, o avanço social, ou o desenvolvimento social, está trazendo situações, ou criando situações que não ajudam no relacionamento. Exemplo, a quantidade de filhos que hoje se tem é muito menor do que se tinha. Então hoje uma família tem 1, 2, e se tiver 3 filhos, mesmo assim eu vejo que eu brinco que são filhos, vamos dizer, 2 filhos únicos quando tem 2 filhos. Por quê? Cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu computador, cada um tem o seu horário diferente, dorme sozinho, do jeito dele, da forma dele, e quando vai se relacionar, encontra esse problema, porque não consegue, tem que dormir com alguém, um dorme de um jeito, o outro dorme de outro. Quantos casamentos, né, a gente vê, as pessoas casam e dormem em camas separadas. Isso é normal hoje falar, a gente vê isso no casamento, porque não suporta, ou porque um gosta de a luz acesa, o outro apagada, um gosta de televisão no quarto e o outro não. Então ninguém está dando conta de fazer isso. Já são acordos pré-nupciais, né? Vamos ter um apartamento com 2 quartos, onde você vai dormir em um, vou dormir em outro. Sim. De vez em quando nos encontramos. O sexo virou banalidade, o romantismo acabou e a mídia ainda não ajuda. As pessoas continuam românticas, Vera, por mais que a gente pense que não, isso está dentro, porque aquele sonho, como eu disse no outro programa, existe um inconsciente coletivo, ou toda menina sonha em Cinderela, sonha no casamento, sonha em ter um homem romântico. O homem também sonha em galantear a mulher para conquistá-la. Só que está difícil isso acontecer, não que isso não esteja vivo. Mas não é isso que nós estamos vendo, Sim. Douglas, não é isso? A gente vê hoje uma simples ficada, uma simples saída, uma noite de sexo, até para o relacionamento descompromissado, né? Sim. O que acontece? Quando eu falo que isso ainda está vivo, eu te falo que é um problema até para a criação de doenças psicossomáticas que a gente vê. Porque o meu inconsciente ou o meu desejo, ele não morre, apesar da minha ação ou da minha atitude e comportamento não condizer com isso. Porque eu estou envolvido por uma sociedade, por uma relação. Então os conflitos internos traz a depressão, traz a ansiedade, tem muito a ver.
né? Esse é um desejo, por isso que eu estou dizendo, o homem e a mulher continuam ainda sonhando ou desejando que isso aconteça. Só que os dias de hoje não conseguem colocar isso em prática. Então o relacionamento acaba sendo difícil e a gente vê o sexo é banalidade, porque é fácil. Isso tem a ver com o quê? Com responsabilidade. E eu te falo, a questão do prazer hoje é muito difícil. As pessoas não sentir prazer, até essa menção do que é. No sexo, por exemplo. Né? Nem se tem essa menção do que é o prazer no sexo. E eu falo assim, olha, é um momento muito íntimo que eu falo no trânsito, eu gosto de dar um exemplo. Eu consigo falar de uma personalidade de uma pessoa vendo ela dirigir. Porque ela tem, onde ela tem um movimento social dentro de uma máquina. Então ela se expressa muito com o seu carro. Dentro de uma convivência, porque ela precisa ter paciência, ela precisa ter o respeito, ela precisa enxergar o outro, e isso é difícil você ver. Então, a partir de um motorista de trânsito, se pode pensar. Eu falo que, mais ainda, se ver uma pessoa relacionar, principalmente numa relação sexual, mais fácil ainda de ver, porque é um momento de troca e de puro relacionamento. Se o relacionamento está difícil viver de uma forma no dia a dia, do namoro, do romantismo, o sexo entra também na mesma situação, não se difere. Então aquele que mantém isso dentro do sexo vai ter muito mais prazer, com certeza, porque ele vai enxergar o outro, ele vai ver o outro, e não só o umbigo dele. Eu vou, faço, gostei, tá bom pra mim, ok, né? Eu diverti e assim por diante. Então esse é um problema. Nem vou dizer que é o homem ou a mulher, mas ambos estão imediatistas, né? Eu vejo isso. Acabou aquela fase da conquista. Sim. E isso é o problema de falar que não consigo encontrar alguém legal para viver. Acabou, por isso que eu falo, acabou a fase da conquista, acabou o romantismo. É isso. Hoje parece até que o sexo virou banalidade. Outro dia eu não sei se eu escutei alguém dizendo que hoje vão dois jovens para a cama para mostrar o corpo, para saber qual que é mais bonito. Eles estão atrás disso. Sim, isso já tem, existe uma síndrome já até de academia, né, dessa questão do corpo, e se olha muito isso, né? A pessoa escolhe o outro. A escolha do outro, Vera, não passa por nenhuma questão física. Claro que o físico ele me faz aproximar, né? Jung traz arquétipos, né? Uma teoria sobre arquétipos que de certa forma existe. Então, inconscientemente a gente traz formado a imagem daquela mulher que eu desejo ou do homem que eu quero. Se você perceber, ou as pessoas podem pensar aí na casa dela, se não tem muito a ver as pessoas com que ela se relacionou. Normalmente você não tem uma pessoa totalmente contrária àquilo. O inconsciente é que escolhe o outro, né? É essa relação inconsciente que me faz escolher o outro. O físico é o primeiro chamativo, e ele me atrai, mesmo o físico é ele que me atrai. Aí eu gosto de uma mulher loura, eu gosto de mulher morena, eu gosto de homem baixo, alto. Isso, né, tem a ver com o arquétipo. Mas permanecer com o outro está muito relacionado com essa questão inconsciente. Então, como está tudo muito imediatista, está tudo muito rápido, a pessoa não consegue criar vínculos. Ela tem cada vez mais dificuldade de criar vínculos. Como eu disse no início, a própria criação do filho já faz isso. Então, eu sou o mais velho de 6 irmãos. São 5 homens e uma mulher. Dormi sempre com meus irmãos. Então, a minha tolerância a barulho, a uma claridade, a dormir próximo ao outro é muito maior. Então, hoje a criança ela é criada no quarto dela, com as coisas delas, a dificuldade de dividir algo na escola. Né? Eu levava lanche para dividir com os meus colegas na escola. Hoje não se vê isso a criança. Ela leva o dela e praticamente não divide. Porque o pai, né, todo pai quer que o filho seja especial dentro da escola, que ele seja tratado diferente pela escola. Passar a responsabilidade
dos pais para a escola. Então a gente assiste. Relacionamento ele sempre é A3 e não A2. Não é o amante não, viu gente? O que é? É você, o outro e nós dois. Então esse nós dois que se forma é parte minha e parte dela. Então nós vamos criar. Para ele ser criado eu preciso passar, deixar alguma situação da minha vida individual em prol desse dois, doar para esse dois. Existem projetos criados para esses dois e eu tenho que ter, a paciência para conviver. Se eu me apagar em nome de nós dois, o relacionamento é a um, porque quem vai mandar é só um e ele fala por nós dois. Então o desejo dele, o que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. Por isso tem que ser A3. Não existe relacionamento só A2. Tem que ser criado esse terceiro, que é um ser, vamos dizer assim, subjetivo, que é criado por essa ligação inconsciente, dessa relação inconsciente que nasce dessas duas pessoas, que vai ser criado. Mas eu acho que nós já fizemos muito progresso, nesse quesito. O homem já ajuda mais a mulher dentro de casa. Sim. O homem já divide as tarefas com ela. Sim. Está muito melhor. Porque a mulher também já divide mais as tarefas com o homem dentro de casa. Lá fora, financeiramente. Então a mulher hoje faz parte da renda familiar. Então nada mais justo também que o homem faça parte do trabalho dentro de casa. Porque a mulher trabalha mais do que o homem. Ela tem jornadas duplas. E se o homem não entrar para ajudar, ela não suporta, inclusive. Sair de casa para trabalhar, cuidar de filho e cuidar de casa. Então o homem também chega e ajuda a mulher nesse aspecto. Já vimos que em muito lugar que o homem que cuida do filho, a mulher que trabalha. Se o salário dela é maior do que o do homem, às vezes o casal faz a opção do homem cuidar do filho e a mulher trabalhar para pôr dinheiro dentro de casa. Isso é uma evolução. Ótimo. Eu acho isso ótimo, essa questão da evolução. O difícil é saber lidar com isso. Isso quer dizer, não é nem pelo homem, mas lá fora, o homem às vezes fica até marginalizado, vou até dizer, desculpa, o vocabulário esdrúxulo, às vezes ele é rotulado até de gigolô, vive às custas da mulher, e não é. Ele está dando sua contribuição em casa. Sim. Porque afinal de contas a mulher ficou muitos anos limpando, lavando, fazendo comida, esperando o marido, aquela coisa toda. E não é verdade. Sim. Isso, às vezes, como eu disse, pode ser uma opção do casal, com certeza. Mas vamos dizer assim, o machismo que sempre imperou a sociedade, principalmente a brasileira, vamos dizer, esse lado nosso aqui ocidental, o machismo sempre foi muito grande, então a mulher também é machista, ela não deixa de ser machista nesse aspecto. A mulher também não vê com bons olhos esse homem que faz isso, um homem sensível. Ela quer um homem romântico, teve um período, ela quer aquele homem que protege ela, que tem a pegada. Ela quer esse homem, mas ela quer um homem sensível também. Então é uma definição. E o homem também não sabe como é que ele vai ser. Fica difícil, mas o homem que tem a pegada não pode ser um homem sensível também? Sim, ele deve ser. Nas suas emoções? Sim. Isso, uma coisa não elimina a outra. A gente fala da dificuldade disso estar casado, justamente por questões machistas ou sociais que imperam. O cara ser sensível, vamos dizer, é visto às vezes pelos amigos que pode ser meio gay ou gay, esse cara não é macho direito. A mulher também, o homem que chora eu não quero relacionar porque é um homem frágil. Mas nós vamos falar de homem chorar no próximo bloco. Papo de Mulher volta já.